Olá, amigos telespectadores do nosso programa Sul de Minas em Foco. Estamos chegando até a sua casa, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Você que nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, né? Que é o jornalista Lucas Silveira. Um prazer, uma alegria ter a sua audiência, ter a sua companhia. Hoje a gente está de maneira virtual aqui recebendo a nossa querida doutora Priscila Pasquinelli, que está sempre aqui respondendo às dúvidas dos telespectadores, participando conosco hoje de maneira remota, mas trazendo aí um tema muito importante, né? Ainda mais nesse mundo frenético que a gente vive, nessa correria. A gente sabe que muitas pessoas falam assim, acho que você já deve ter ouvido essa conversa. Ah, meu dia tinha que ter 36 horas, meu dia tinha que ter 48 horas. Doutora Priscila, hoje nosso tema é administração do tempo e vamos falar a verdade, né? Tem dia que o dia tem que ter 36 horas, né? Lucas, eu costumo brincar que para eu fazer tudo que eu tenho vontade nessa vida, eu vou precisar de umas 7 vidas. Então, uma só não vai ser Uma só não dá suficiente. para fazer tudo que precisa, né? Mas a gente já entra no assunto de hoje, né, com isso. Você sabe que a questão de organização do tempo, o mais importante é aprender a priorizar. E se dar conta de que realmente a gente não vai conseguir fazer absolutamente tudo que a gente quer, tudo que a gente gostaria, né? E aí entra a questão do autoconhecimento, de você começar a entender qual é o seu caminho, qual é a sua prioridade, o que é que você deseja mais, e passar pela dor de abrir mão de algumas coisas, né? Ô, doutora Priscila, a gente percebe hoje as pessoas, elas estão cada vez mais preocupadas no capitalismo, né? Em ganhar dinheiro, em proporcionar uma vida mais tranquila, e nesse proporcionar a vida mais tranquila, muitas vezes as pessoas acabam encavalando problemas, trabalhando em dois, três serviços para dar conta, e aí o que ela queria ter ideia de acumular o dinheiro, ela acaba acumulando problemas. O que é esse acúmulo hoje, né, pode trazer de mal para a saúde, né? Porque a princípio a pessoa, tá tudo legal, tô indo bem, mas no final pode trazer problemas, né? Com certeza, né, Lucas? A gente sabe que o estresse, esse ritmo acelerado, não é o ritmo normal do nosso corpo, e isso tem um impacto sobre a saúde. Uma coisa é você fazer um plano, né? Olha, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar em tanto tempo, então até ali eu vou me esforçar um pouco mais, isso vai exigir um pouco mais de mim e tudo bem. O problema é que a gente faz assim, né? Você põe um objetivo, alcançou esse objetivo, você dobra a meta, né? E começa a aumentar e entra nesse ritmo e nunca chega, né, naquele lugar esperado. Não tem fim. E então a gente tem que ter atenção para isso, porque nós somos realmente estimulados o tempo todo a consumir, a olhar para coisas materiais, a buscar o dinheiro, né? E às vezes colocá-lo em primeiro lugar. E é muito interessante porque converso com a minha área, né? Tem um livro que foi publicado por uma enfermeira australiana e ela acompanhava pacientes em final de vida, aqueles pacientes que a gente chama de terminais, né, com doenças incuráveis e que têm um tempo muito curto de vida. E ela listou, ela fez um trabalho, escreveu um livro e listou os 5 principais arrependimentos das pessoas que estão prestes a morrer. E o mais interessante é que os arrependimentos eles estão relacionados a você viver uma vida que não é a vida que você gostaria, sabe? Aquela vida que os outros gostariam para você. Então, esse é um dos principais arrependimentos, quando você não segue o seu próprio caminho, você não segue os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos, não luta por aquilo que você quer, e às vezes ouve até mais as pessoas de fora do que o seu próprio coração. Um dos outros arrependimentos é ter passado pouco tempo com a família, então, eles queriam ter tido mais tempo, sabe, com os amigos, com os familiares, ter participado dos aniversários, ter participado dos eventos. É disso que as pessoas se lembram, né? Desses momentos perdidos.
É interessante que ninguém relatava, eu queria ter tido um carro melhor, uma casa maior, nada disso, né? As pessoas se arrependiam de ter trabalhado muito. Olha que interessante. Tem até uma música que fala isso, né? Então, assim, ninguém virou e falou assim: eu queria ter trabalhado mais, eu devia ter trabalhado. Não, pelo contrário, eu queria ter trabalhado menos. Não que o trabalho seja ruim. É interessante que ninguém fala assim: eu não queria ter trabalhado. Não. As pessoas gostam de trabalhar, o trabalho nos traz uma sensação de utilidade, mas esse arrependimento ele chama atenção para a necessidade de aprender a dosar. E entender que, às vezes, a sua dose é diferente da dose do seu vizinho, que é diferente da dose do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu colega de trabalho, né? Entender o quanto o trabalho é importante para você, qual que é o peso que ele tem na sua vida, né? E tá sempre se perguntando, falando, nossa, isso tá adequado para mim? Se tá, segue o seu caminho. Se não, né? Então, quando a gente vai observando essas coisas e ouvindo esses relatos, né, essas pessoas, a gente está tendo uma oportunidade muito grande de aprender. Eu estava numa reunião agora mesmo e eu falei para a pessoa assim, eu falei, olha, tem duas formas de aprender, né? A gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Então, não é muito mais fácil a gente aprender pelo amor? Né? Então, essa é uma oportunidade aqui hoje. Para quem ainda não passou, não está com nenhuma dificuldade grande, não tem nenhum problema grande para resolver, para agora um momentinho, põe a mão na cabeça, né? Ou mesmo se tiver, às vezes, se você estiver com alguma dificuldade, é uma luz que vem nesse momento. Você pare e fala, poxa, esse é o meu caminho, é isso que eu estou precisando, o que é que eu preciso organizar? Estou precisando tirar algumas coisas da minha vida? Sabe, eu gosto muito, essa foi uma dica que eu dei para minha filha. Eu falo liste, faça uma lista de tudo que você quer fazer na sua vida. Eu faço isso. Então, você vai lá e lista. Quais são os seus desejos? Olha, eu tenho vontade disso, 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 disso. Escreva num papel, qual é a sua vida ideal? A minha vida ideal é assim, 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 assado. Aí, você vai olhar para isso e vai ver se isso é real. Ou se é uma fantasia. Porque às vezes a gente fantasia, né? Então, primeiro ponto, é real ou é fantasia? É fantasia. Se for fantasia, então veja uma maneira de tornar mais real. Não, mas deixa eu tentar aproximar isso daqui da minha realidade hoje. E aí você pensa, que caminho eu preciso tomar para chegar nisso que eu gostaria, né? E quando você lista as suas prioridades, é muito interessante, porque eu já tive paciente que fez essa lista e falou assim, nossa, doutora, nada do que eu faço hoje está na minha lista. E aí, olha o link que a gente faz. Por este motivo é que as pessoas chegam no fim de vida e se arrependem tanto, né? De não terem levado a vida que elas gostariam. Por quê? Porque às vezes você simplesmente vai seguindo com a maré e nem se dá conta que aquele não é o desejo do seu coração. Ô, doutora Priscila, às vezes falta prioridade na vida das pessoas, quem está acompanhando a gente, às vezes falta parar um pouco, pensar, peraí, mas eu vou vou comprar uma roupa X, eu preciso dessa roupa, eu não posso deixar esse X aqui e investir, por exemplo, numa viagem ou num outro segmento. Falta isso. E como que a pessoa pode fazer para ter essa prioridade? Que dicas que você dá para que ela possa criar aí uma lista, criar aí meios que ela possa tentar fazer o autocontrole, né? O que é mais importante para mim, né? A pergunta é essa. O que é mais importante para mim? Essa é a pergunta que as pessoas precisam se fazer e essa é a pergunta que elas têm que responder. Identificou o que é mais importante? O caminho já está claro, né? Identificou lá, é isso, olha, por exemplo, é vontade de fazer uma viagem. Ok, então você vai lá, vai pesquisar quanto que é essa viagem. Essa viagem é tanto. Quanto é que eu tenho que juntar, né? Então, assim, beleza, se é juntar dinheiro para uma viagem, tá fácil, né? Porque, na verdade, é isso, a hora que cair lá o seu salário, a primeira coisa que você vai tirar é o pedacinho que vai para a viagem. E guarda esse pedacinho. Esse dinheiro você não vai mexer. Só vai mexer na hora da viagem, né? E aí o resto você vai readequando.
Você sabe que é muito interessante? Contei a história essa semana. Quando eu me formei e eu tive um crédito da faculdade. E então eu me formei com uma dívida e eu tinha que pagar aquela dívida. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei durante um ano, juntei um dinheiro, adiantei uns meses. Por quê? Porque eu sabia que pagar adiantado dava desconto, né? E aí tem gente que fala assim: ah, mas você tem 9 anos para pagar, por que que você não pagou em 9 anos? Ou então, por que que você não deu calote? E aí depois eles renegociam mais barato. Porque esse não é o meu caminho. Eu não quero ser a pessoa caloteira. Eu quero ser a pessoa que paga em dia. Por quê? Porque isso é importante para a gente, para o ser humano, né? Eu falo, quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente é honesto com todo mundo. Então, eu tinha muito isso em mente. Então, fui, trabalhei um ano bastante, juntei o dinheiro, adiantei. Então, eu sempre pagava 6 meses adiantado, porque eu tinha 6 meses para juntar e chegar lá e quitar. Então, fui, consegui fazer isso e aí entrei na residência. Quando eu passei na residência, o salário da residência era muito baixo. E a residência que eu passei foi num hospital, um hospital incrível em São Paulo, mas era em São Paulo, custo de vida altíssimo. E eu lembro que eu cheguei lá, eu falei, nossa, como eu vou passar o dia inteiro no hospital? Eu tinha medo de andar à noite, tinha que morar perto do hospital. O aluguel era mais caro que o meu salário. Eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, arrumei uma pessoa para dividir comigo o apartamento. Falei, vou dividir, o aluguel já cai para metade, vai sobrar alguma coisa. E aí, tinha o bandejão do hospital. Você acha que o pessoal comia no bandejão? Poucos comiam. Eu comia no bandejão, que eu falava, já vou economizar, porque se tem o bandejão e o bandejão é para os médicos residentes, então eu fazia isso. E aí eu até brinco, eu falava, gente, olha no mercado, eu vi o que tinha de mais barato. Não era o saudável naquela época, mas era o que tinha. Então, eu comprava milho de pipoca, que era barato. Eu comia pipoca. O que eu comi de pipoca na minha vida. Mas por quê? Porque eu sabia que era temporário, né? Então, assim, eu não comia fora, eu fazia, né, minha própria comida ali, o que tinha, e nem sabia cozinhar, naquela época eu era nova, eu corria da cozinha, mas você vai se virando, e, enfim, eu fui juntando dinheiro. Quando eu terminei a residência, eu terminei de pagar a dívida. Eu paguei a dívida em menos da metade do tempo que eu tinha para pagar. E aí, outro dia, meu pai comentou comigo, ele falou, Priscila, eu não consegui entender. E olha que meu pai é bom de juntar dinheiro. E ele falou assim, Priscila, eu não consegui entender como que você conseguiu juntar tanto. Aí eu falei, ah, filha, de quem eu só aprendi direitinho, Foi né? foco, Mas, né? gente, aprendam, sabe? Você tem que usar a criatividade, você tem que ir lá anotar, saber onde o seu dinheiro está indo embora. Infelizmente, nessa época, você acha que eu tomava café? O povo me chamava para tomar cafezinho? Eu, não, obrigada, tenho que estudar, tenho que fazer uma. Não ia, não gastava com nada extra, porque eu tinha aquele objetivo. E é tão incrível quando você termina de pagar aquilo, sabe? Que você quita e fala assim, nossa, tá aí, cumpri com o meu dever, né? Ainda antes do prazo, e tô livre disso. Agora, realmente, o que eu ganhar sobra para mim. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa. Eu abri mão de muita coisa nessa época. Abri mão de viajar, abri mão de comer fora, abri mão de comprar roupa, abri mão de comprar bolsa, abri mão de tudo. Era isso. Minha mãe ia dar as roupas dela, eu falava, me passa aqui, e pegava a roupa dos outros. Então, você vai se virando. Então, mas é isso. Primeiro, o objetivo está claro, né? Segundo, você traça uma estratégia e um caminho. Tem que ter isso muito bem delimitado. E terceiro, você se mantém no caminho, né? Porque às vezes você faz tudo, você põe o objetivo, você traça a estratégia e aí você fica pegando desvio. Pra cada um que te chama, você muda o Quer caminho dizer, e aí não tem que chega. ter, tem que ter o foco, né, doutora? Tendo foco, a pessoa segue, né? Caso contrário, complica, né? Se desviar um pouquinho do foco ali, igual aquelas máquinas automáticas, né? Ela vai fazendo para pegar o foco, não pegou o foco, desviou ali, foi para outro lugar, já saiu da meta, né? Exatamente. E entender que às vezes assim a gente fica carregando umas coisas, né? Então, por exemplo, tem gente que às vezes é isso, tem uma dívida, e eu vejo a pessoa lá e ela vai acumulando dívida, acumulando dívida, acumulando dívida, e você fala, meu Deus,
É, não tem jeito, né, gente? Isso vai te consumir, isso fica lá, sabe, no seu ouvido. Então, eu falo, primeiro paga as suas contas, né? Paga as contas básicas. Tem contas que não dá pra gente fugir. Pagou essas contas. O dinheirinho que sobrou, e às vezes a gente tem até que dar uma enxugada nessas contas, porque às Sim. vezes você assina um monte de canal, assina um monte de coisa que nem usa e tá lá pagando, entendeu? Vai dar um trabalho, sei lá, ligar, gasta uma energia, gasta um tempo com isso, mas é uma vez que você gasta e depois aquilo sobra, né? E aí sobra para esses objetivos, para o lazer, né, para a diversão. É isso, para um pode ser uma viagem, para outro pode ser um show, para outro, né, pode ser, que mais? Vamos pensar. Uma comida, um Para alguns, restaurante, né? uhum, né? Uma roupa, Uma bolsa, roupa, né? A verdade. mulherada que gosta de. Verdade. Então, doutora Priscila, para a gente já percebeu que esse tema vai render, né? Você que está em casa acompanhando a gente, se quiser participar, mandar perguntas, né? Durante o bate-papo aqui, vocês viram aí aparecendo o contato, tem aí o WhatsApp, né? O DDD 35 para quem é aqui de fora. É 988539542, nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com, as redes sociais da doutora Priscila, pode também conversar com ela está sempre aí tendo aí um espaço nas redes sociais para poder também dialogar, e esse espaço aqui na televisão, que é para o Brasil todo, no YouTube, que vai para tudo quanto é lugar, também tem esse espaço para você vir conversar. Para a gente estar encerrando, doutora Priscila, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas administrarem seu tempo? Você sabe que eu comecei a falar de administração de tempo, virou administração financeira, né? O negócio vai. Virou, mas é, então, a gente já percebeu que vão ter que fazer mais programas sobre esse tema, porque é longo, né? Vocês veem, gente, que tudo se mistura, né? Mas administrar tempo, administrar o dinheiro, administrar a própria vida e até mesmo a própria saúde, né? O que a gente precisa? O principal é organização, clareza e autoconhecimento. Então, você tem que tirar um tempo para saber o que é que você quer, né? Para pensar em maneiras de conseguir. Se estiver difícil, ai, olha, eu até sei o que eu quero, mas eu não estou vendo um caminho para isso. Pede ajuda. Procura alguém que já fez aquele caminho. Olha, dava até outra história, não vou poder contar. Nosso tempo já esgotou. Mas, enfim, procurem ajuda, sabe? Pede para alguém te ensinar esse caminho e, e é isso. E coloque em prática, né? Acho que a ação é muito importante. Porque se a gente deixa só na nossa cabeça, fica só imaginando e fantasiando, se aquilo não entra na prática, não se torna uma ação, não tem como se concretizar, né? E o Doutora primeiro Priscila, passo é hum, sempre o mais difícil, tem que ter né? esse primeiro passo, né? Uhum. Bom, doutora Priscila, a gente vai ter que voltar com esse tema, né, para os próximos programas. Não tem jeito, a gente viu que dá para falar, e eu até tenho que segurar também perguntas aqui por questão da administração do tempo, tá vendo? A gente tem que administrar o tempo aqui no programa, mas pode ter certeza, vocês aí de casa, que a gente vai voltar. Já vou combinar com a doutora Priscila já para os próximos programas. Se você tiver suas dúvidas, já aproveita e já manda para poder a gente abordar esse tema, que é muito bacana, a administração do tempo. E vai ter novos programas, até novos programas a gente vai falar sobre isso, doutora Priscila. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Sul de Minas em Foco. Eu que agradeço, espero que os ouvintes tenham aproveitado bastante esse tema. Um beijo grande e até a próxima. Até a próxima. Rápido intervalo, já já a gente volta.